Quero nesta noite abençoada cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a conversão de Saulo, e nós vemos que Saulo era um grande perseguidor da igreja e Deus tinha um propósito muito grande com este homem chamado Saulo, e o processo que Deus tinha era para salvação, libertação e pregação da sua palavra. E nós vamos ler aqui no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, onde diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Nessa passagem a gente vai meditar nesse momento e aprendermos assim o processo que Deus tem na vida do homem e na vida da mulher. E Saulo, ele tinha toda a autoridade para perseguir o povo de Deus, e essa autoridade vinha do sumo sacerdote, que autorizava, dava ali a carta para que ele perseguisse a igreja de Deus. E durante essa perseguição, Saulo foi a caminho da cidade de Damasco, justamente para prender todos aqueles que confessassem que realmente eram cristãos, que serviam ao Senhor Jesus. E durante a sua viagem, nós vamos perceber aqui pelo texto da palavra de Deus, que durante a viagem de Saulo, uma grande luz, uma forte luz veio sobre ele, e uma voz dizia a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diante desta situação, ele caiu por terra e, sem saber o que estava acontecendo, perguntou: Quem é que fala comigo? E Jesus disse: Olha, sou eu, Jesus, que falo contigo. Por que você está me perseguindo? E os seus companheiros que estavam com ele no caminho ouviram uma grande voz, mas não entendiam o que estava acontecendo. Somente Saulo pôde ouvir a voz do Senhor, e quando ele ouviu, ele caiu por terra, emudecido, ali preocupado, e pergunta: Quem é que está falando comigo? Jesus diz: Olha, sou eu, Jesus, a quem tu tem perseguido. E ele diz: Olha, convém-te entrar na cidade, aonde te dirão o que você convém fazer. Saulo já tinha, nesse momento já estava ciente daquilo que poderia estar fazendo naquele lugar, na cidade de Damasco. E a palavra diz ainda que ele foi guiado, Ele ficou cego naquele momento, a sua visão lhe foi tirada. E ele, abrindo os olhos, ele não podia ver mais nada. E ele foi guiado pelos seus amigos, Foi levado até a cidade de Damasco, e chegando lá, ele ficou 3 dias sem ver nada
durante 3 dias, sem comer nada e nem beber nada. Ele ficou aguardando aquilo que Deus estava por fazer na vida dele, esperando a ordem de Deus para que ele pudesse se mover daquele lugar. E nós vemos ainda no texto da própria palavra de Deus, aonde o Senhor, no verso 10, aonde o Senhor vai encontrar um servo dele, um profeta chamado Ananias, e o Senhor diz a Ananias para que ele vá à cidade, para que encontre esse homem chamado Saulo, e ore por ele, interceda por ele, que Saulo era um homem escolhido para pregar a palavra de Deus. E às vezes nós achamos que não temos valor nenhum diante de Deus e diante da sociedade. E eu quero dizer a você, irmão, irmã, que nós temos um grande valor diante de Deus. E Saulo talvez pensasse, por que isso está acontecendo? Nesse momento, no momento em que o Senhor falou com ele, a gente não tem ideia do que estava passando na cabeça de Saulo, Não tinha ideia do que estava passando na cabeça de Saulo. E ele ficou ali por 3 dias, sem ver nada, sem comer e sem beber. 3 dias de jejum, aguardando a resposta do Senhor. E no verso 10 nós vamos ver o encontro de Ananias como profeta do Senhor, o encontro do profeta com o Senhor Jesus. E o Senhor vai dizer a ele que ele tinha que ir até Saulo, orar por ele, interceder por ele, que Saulo era um vaso escolhido de Deus para pregar a palavra do Senhor. Vamos ler aqui no verso 10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu vi entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aqui nós podemos perceber que Saulo estava tendo uma experiência nova com o Senhor Jesus. E quando Ananias foi enviado para que chegasse até essa rua direita, na casa de Judas, para procurar Saulo, para orar por ele, interceder por ele, Ananias questionou ao Senhor e disse: olha, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, o quanto ele tem perseguido o teu povo. E eu creio que Ananias, ele temeu a Saulo naquele momento, mas aquilo que o Senhor tem mandado fazer, não podemos ter medo de fazer, mas devemos obedecer à vontade do Senhor, como fez Ananias. E o Senhor diz a Ananias: olha,
você vai lá, você ora por ele, coloca as mãos sobre ele, porque ele é um vaso escolhido, ele é um instrumento que eu vou usar aqui na terra para que leve o meu nome para os gentios e reis. E tendo esta experiência, Saulo foi, não somente recuperou a sua visão, mas diz a palavra de Deus, que naquele momento, quando ele se levantou, ele foi batizado. Louvado seja Deus. Isso nós vemos o grande poder de Deus na vida do homem, na vida da mulher, que se coloca na presença do Senhor. E naquele momento, Saulo estava tendo, uma experiência linda com o nosso Senhor Jesus. E a palavra diz que quando Ananias orou sobre a vida de Saulo, diz a palavra, que caíram-lhe dos seus olhos como umas escamas, e tornou a ter a visão, tornou a ver tudo novamente. Nós vemos aí o poder de Deus na vida do homem, o poder de Deus na vida de Saulo. E ele creu, e ele confiou, e diz aqui que depois de ele ter se alimentado, louvado seja Deus, ele sentiu-se fortalecido. Quando fala que ele sentiu-se fortalecido, ele recuperou as suas forças diante de Deus, e Deus os fortaleceu de uma tal maneira, louvado seja Deus, que ele ainda por alguns dias permaneceu com seus discípulos lá em Damasco. Mas eu creio que a partir deste momento, se nós continuarmos a ler a palavra de Deus no verso 20, nós vamos ver que Paulo, ele já é uma pessoa já transformada, uma pessoa nova, uma pessoa transformada pelo Espírito do Senhor, que ele já começa a pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns ainda que conhecia a sua fama, sabia quem era Paulo pela sua fama de perseguidor da igreja, nós vamos ver que alguns ainda desconfiaram e acharam que Paulo estava enganando. Alguns discípulos, nós vamos ver no texto, que alguns discípulos pensaram que Paulo estava fingindo-se que era crente, mas quando eles perceberam a mudança na vida de Saulo, eles puderam perceber o agir e o mover de Deus na vida deste grande homem que foi Saulo. E a palavra diz: olha, eu tenho ele como um vaso escolhido, como um instrumento escolhido por mim, para que leve a minha palavra e sofra por causa da minha palavra, porque Jesus já sofreu por nós, e era necessário que Saulo tivesse um encontro com Jesus, tivesse uma vida nova, mudanças, Quando a gente fala de ser crente, nós temos que mudar a nossa vida, nós temos que mudar a nossa maneira de ser. De que maneira? É orando ao Senhor, buscando a face de Deus, jejuando na presença de Deus, é intercedendo pela igreja de Deus, é nos consagrando na presença do Senhor, e o resultado nós vamos ver. De que maneira? É Deus nos usando em suas mãos, através da sua misericórdia, porque nós não merecemos muitas coisas, mas é pela misericórdia de Deus que nós estamos em pé. E Saulo, Deus teve misericórdia dele e o escolheu para uma grande obra. E quando nós lemos as cartas que Paulo escreveu, nós vemos o grande homem de Deus que foi Paulo, que primeiramente nós chamamos de Saulo. Nós vemos o grande agir e o mover de Deus na vida desse grande homem, que se colocou na presença de Deus. Ele foi usado por Deus. Por que ele foi usado muito por Deus? É porque ele se colocou na presença do Senhor, é porque ele se converteu, ele abriu o coração, ele abriu a mente, ele abriu a sua vida para Jesus, e não se importava com as coisas do mundo, mas sim somente com as coisas do Senhor. Que nós possamos a cada dia nos espelhar neste homem chamado Saulo, para que nós também sejamos uma bênção,
para que nós venhamos a ser usados pelo Senhor como foi usado Saulo. E a palavra diz, olha, esse é um instrumento escolhido, é um vaso que eu escolhi para fazer a minha obra. E o que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos como Saulo, vasos escolhidos para fazer a vontade de Deus. E de que maneira que você vai fazer a vontade do Senhor? É estar na sua presença, é lendo a palavra de Deus, é buscando orientação na palavra de Deus, é buscando em Deus a solução para o teu problema, a solução para a tua dificuldade. Se você começar a ler a palavra, o Senhor vai te dar entendimento e conhecimento nessa palavra. Você tem que começar a buscar em Deus sabedoria e entendimento e conhecimento na palavra do Senhor. E Paulo, nessa época, nós vemos aqui a dificuldade, irmãos, a dificuldade que era daquela época. Ele era um perseguidor da igreja, e sendo perseguidor, o Senhor o escolheu para uma grande obra. E às vezes nós não cremos em nada, não cremos em Jesus, né? Não cremos em Deus, não cremos nas promessas que Ele tem para a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Mas a partir desse momento, eu quero dizer a você, ouvinte da palavra do Senhor, Deus tem algo especial para você, para a sua casa e para a sua família. Que você possa receber essa palavra no seu coração, que você possa meditar nesta noite, que você é um vaso escolhido de Deus. O que você precisa fazer? Ore ao Senhor, busque a Deus. Fala, Senhor, eu não entendo a Tua palavra, mas eu quero conhecimento. Senhor Jesus, dá-me a entender a Tua palavra, dá-me a entender a Tua vontade, dá-me a entender o Teu propósito comigo, para que eu seja uma bênção também, para com aqueles que me cercam. E Ananias, de imediato, assim, ele ficou com medo. Olha, Senhor, mas a gente ouve dizer deste homem, é um perseguidor da igreja. Ele tem estado a buscar pessoas para maltratar, porque ele já tem essas cartas da liderança da igreja, que eram os sacerdotes daquela época. E nós vemos que quando ele diz isso, o Senhor diz a ele, olha, fique tranquilo, Ananias, porque o que eu vou fazer na vida de Saulo é algo poderoso, louvado seja Deus. E Saulo é um homem escolhido por mim para levar a palavra do Senhor e para sofrer por causa dessa palavra. Você tem sofrido por causa da palavra? Deus tem usado por causa dessa palavra? Continue sendo um instrumento de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai prosperar os seus passos, os seus caminhos. Mas o que você precisa é se alimentar da palavra de Deus. Você precisa se alimentar do Espírito Santo de Deus através da tua oração, através da tua súplica e através do seu clamor. E o Senhor vai te fortalecer, Ele vai alimentar a tua alma, Ele vai alimentar o teu espírito, se você continuar orando e buscando e lendo a palavra de Deus. Medita na palavra. Esse livro é a bússola do crente. E a bússola, para que serve a bússola? É para guiar e conduzir para um caminho certo. E o nosso caminho é Jesus Cristo. Qual era o caminho que Paulo precisava encontrar? O caminho até chegar a Jesus. Quando ele chegou próximo de Jesus, a vida de Saulo já estava tendo uma mudança. Que nós possamos mudar também a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e que nós possamos fazer como Saulo aqui teve uma grande mudança. E quando ele se converteu, ele começou a ministrar a palavra, ele começou a pregar a Cristo já ressuscitado, porque no seu coração ele creu que Jesus era o seu Salvador. E eu quero dizer a você, irmão, irmã, Jesus Cristo é o nosso Salvador, e Ele espera que nós venhamos a nos converter todos os dias na sua presença. Apesar de Paulo crer em Cristo, realmente ele se entregou,
quando ele se entregou na presença do Senhor, o Senhor abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Que Deus possa abençoar cada um de vós em nome de Jesus.